Uma das peças-chave para a fundação do Departamento de Física e seu primeiro laboratório, o qual contribuiu para inúmeras pesquisas, o professor doutor tem muita história para contar. Episódio 3, Márcio Colombo. É interessante esse, esse tipo de pergunta, né? O que te trouxe ao longo da vida onde que você está? Né? Hoje, depois de 40, 45 anos, 50 anos quase, né? De atividades ligadas ao aprendizado, ao ensino, à pesquisa. E aí me aparecem vocês me perguntando, bom, qual que é a tua história com a física? Eu acredito que ninguém nasça predestinado. Ah, você vai ser físico, você vai ser um artista, ou você... É lógico que nós temos determinadas, eu não diria dons, mas melhores habilidades para algumas coisas do que outras coisas, e isso depende muito do ambiente onde que a gente convive, tá certo? A minha história com a minha formação, ela começa lá desde o meu primeiro contato com a escola e escola pública, tá certo? No antigo primário, depois no secundário, depois na universidade, depois no pós-doutorado. E a minha primeira história com a física é pública, ou seja, eu cheguei aqui porque eu tive oportunidade de estudar. Eu venho de uma família pobre, meus pais... meu pai tinha segundo ano do primário. Minha mãe, idem, tá certo? Mas era uma pessoa muito hábil. Né? Meu pai era padeiro. Nos termos de hoje, ele era empreendedor. Na verdade, ele sempre foi um lutador pela vida para criar, ele e minha mãe, criar seus 6 filhos e estudarem, né? E fazerem estudar. Então, minha história com a física ou com o futuro começa na educação, na expectativa e no esforço que meus pais e a minha família sempre fez para que os filhos estudassem. E foi assim, comecei a trabalhar muito cedo, mas sempre estudando à noite, até que num determinado momento eu estava no colegial. Essa coisa para exatas, ela começa a aparecer mais forte ali por causa de alguns professores, por incrível que pareça, né? A influência que os professores têm no nosso encaminhamento, né? Então, eu tinha uma professora de física que falava que física era como abrir panelas, tá certo? Tive um professor no colegial de matemática, egípcio, cara, um rapaz excepcional, que você via a beleza, ele conseguia transmitir a beleza da matemática, a beleza da física, né? De como que você descreve os eventos naturais de uma maneira simples depois que você conhece, né? O que está por trás daquilo. E tudo isso foi me formando e a princípio eu não pensava em física, né? Eu pensava em engenharia. Como de certa forma sempre foi assim, né? Quais são as carreiras que você tem na tua perspectiva? Ou você vai ser advogado, ou você vai ser médico, ou você vai ser engenheiro, tá certo? Eu acho que, de certa forma, isso continua até hoje. Embora hoje a gente tenha muito mais contato com uma diversidade infinita de profissões, tá certo? Então, a minha primeira opção foi fazer o vestibular para engenharia e física. Sabendo a seguinte coisa, na época, se eu entrasse em física na USP em São Carlos, tá certo? Seria relativamente tranquilo fazer a transferência para a engenharia, né? Havia essa possibilidade. Só que essa possibilidade morreu ao final do primeiro
primeiro, segundo semestre do curso de Física. Certo? Eu gostei tanto daquilo que continuei fazendo aquilo, né? Sem muitas preocupações com um aspecto que sempre e até hoje aparece, né, na boca dos pais, quando falam com os professores, né? Pô, professor, mas olha, o meu filho vai querer fazer teatro. Teatro não dá dinheiro. Ah, meu filho vai querer ser professor. Ah, professor não dá dinheiro. Ah, meu filho vai querer fazer física. Isso não dá dinheiro. Vai ser médico, ganhar dinheiro. Vai ser engenheiro, ganhar dinheiro. Eu falei, não, teu filho está escolhendo o caminho da sua felicidade. Tá certo? E o que ele vai construir, vai ser ele quem vai construir. É ele que constrói, né? Em cima das suas vocações e das suas expectativas. Enfim, é isso. Bom, minha trajetória dentro da universidade, ela é interessante como as coisas acontecem. Quando eu tive a notícia de que eu havia passado no vestibular para o curso de Física, a primeira preocupação, eu já morava meus pais, né, já moravam em Araraquara. Eu sou nascido em São Paulo, né, morei até 17 anos, 16 anos para 17 anos em São Paulo. Aí meus pais mudaram para Araraquara, eu pedi transferência do banco, fui para Araraquara, estudava para acabar o terceiro colegial, à noite, me formei, logo em seguida tive que fazer o tiro de guerra, eu já contei essa história, 6 meses de tiro de guerra, aí eu ia trabalhando durante o dia. Aí eu cheguei, estava desesperado, falando, pô, eu tenho que entrar na universidade, eu preciso, né, ter meu futuro. E eu ia bem no banco. No banco eu fazia contas correntes do banco. O que era? Era pegar os cheques e depósitos e lançar nas contas um serviço de contador. Aí chegou no segundo semestre de 1975, eu pedi demissão do banco para poder pegar um dinheirinho, né, que eu iria receber para pagar o cursinho, porque eu achava que se eu não estudasse eu não ia ter chance, né? E fiz isso, acabei, para minha felicidade, entrando na universidade, e a primeira preocupação, e aí a gente vem é como que eu iria para São Carlos, de Araraquara para São Carlos, que eu não tinha dinheiro, e meu pai não tinha dinheiro para me dar, para pagar a passagem. É algo que dá orgulho. Meu pai pediu dinheiro emprestado. Portanto, eu peguei o ônibus para São Carlos, 50 quilômetros, né? E lá encontro o Tamoio, que era meu professor no cursinho, ele fazia física também. E o Tamoio, Edson Forsato, professor Edson Forsato, hoje ele é professor do Departamento de Educação da Unesp de Araraquara. Ele veio, me viu a primeira coisa, veio me abraçar e perguntar para mim se eu não queria trabalhar no cursinho onde que eu estava, revendo a apostila, porque todas as apostilas eram datilografadas e você tinha que ir em stencil, eram épocas antigas, né? Em stencil, e eram rodadas, só que antes disso você tinha que corrigir esses stencils, né? Para mandar para a gráfica, depois de fazer a revisão, mandar para a gráfica, ele imprimia e saía as apostilas do cursinho. Então, a minha entrada na universidade começa com esse grande achado e essa grande sorte de que eu consegui um emprego que eu poderia me sustentar dentro da universidade. Eu começo o meu primeiro ano, não sem muitos conflitos, tá certo? Inclusive início de depressão, né? Que foi sendo superado. Aí quando chega no segundo ano eu consigo uma vaga no alojamento da universidade. Tá certo? Eu vou morar no alojamento,
vou morar no alojamento. Tinha minhas atividades no centro acadêmico, estudava, ia para Araraquara para pegar as apostilas e corrigir as apostilas e voltava e ia tocando. Passou assim o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano era um ano crítico, sempre foi, né? Do curso de física, sempre foi um ano mais difícil, porque muda de patamar, né? E acontece uma coisa interessante. O laboratório de física moderna, ele era no laboratório de biofísica do departamento de física. O departamento de física de São Carlos hoje é muito grande, se vocês tiverem a oportunidade de ir para lá, né? Mas naquele tempo era pequeno, era uma coisa assim. Tanto é que você tinha o laboratório de biofísica, que tinha o professor Sérgio Mascarenhas, a Rosemary Sanches, o Otacílio depois, e você tinha a parte do laboratório propriamente, tá certo? E no fundo tinha o laboratório de física moderna. E aí, fazendo experimento de física moderna, então eu entro em contato com a biofísica que o pessoal fazia. Que era uma biofísica muito de eletretos, uma biofísica de estado sólido, né? É uma biofísica de eletretos, uma biofísica de radiações. O Sérgio Mascarenhas trabalhava muito com radiação, com datação radiológica, na época a biofísica era muito disso. Você tem determinadas técnicas que você aplica a materiais biológicos, né, e vê como que ele responde, tá certo? Era um pouco disso. E aí foi me fascinando aquilo, mesmo porque já havia uma coisa anterior que era da minha curiosidade, né? Primeira vez que eu ouvi dizer que você pega a cadeia de citocromo numa célula, tá certo? Durante a respiração e durante a luz, o elétron ele fica pulando de um centro, na linguagem de antigamente, né? Dentro da célula, o elétron ele pula de um centro para outro centro, que pula para outro centro, que pula para outro centro, e vai liberar essa energia para você ter, sei lá, uma molécula de glicose ser sintetizada ou um ATP ser sintetizado, ou alguma coisa do tipo. Não tome estritamente as palavras que eu estou dizendo agora, da síntese, né? Aquilo me deixava sempre muito curioso. Eu falei, como que é possível ver um elétron andar de um lado para o outro? E isso me levou à biofísica. Pois bem, dentro do laboratório, o Marcel ele chega da Rússia, ele fez o doutorado dele na Rússia, ele fez física na Rússia, fez um doutorado na Rússia, fez um pós-doutorado na Inglaterra, trabalhando com física aplicada a materiais biológicos, basicamente membranas e com ressonância magnética, e fui trabalhar com ele. Quando, nessa época, eu estava no final do quarto ano, eu me casei, e o Marcel me arrumou um cargo de técnico na física, tá certo? Com esse cargo de técnico, eu pude tocar o primeiro ano e meio de iniciação científica, ano e meio de iniciação científica, até que eu me formasse e tivesse possibilidade de ter uma bolsa. Tá certo? Então eu fui técnico do Instituto de Física, né? Do Instituto de Física e Química de São Carlos. Começo meu mestrado dentro dessa linha de você usar uma técnica para abordar um problema. Então a técnica da hora ali era a ressonância paramagnética eletrônica, pois eles tinham acabado de comprar um aparelho de ressonância paramagnética eletrônica. E a ideia era estudar a interação de íons paramagnéticos com molécula biológica. E o que tinha uma era cobre, que o Otacílio estudava complexos de cobre com uma diversidade de ligantes distintos. O pessoal da cristalografia
estudava os complexos cristais que faziam de cobre, e assim começa. Então, era o uso da técnica numa coisa que era um problema biológico, mas que a gente não tinha um problema biológico, não estava definido a pergunta. Ele fala, vamos ver se o cobre interage com a mioglobina. Mas qual que é a pergunta, né? O que você está querendo saber? A gente não sabia direito. E esse tipo de discussão eu tinha com uma pessoa que, logo desde muito cedo, a gente começou a trabalhar junto, que é o João Ruggiero. Quando eu entro, quando eu estou na biofísica, o João havia feito o mestrado dele. Em engenharia biomédica, na engenharia lá em São Carlos, trabalhando com materiais que estimulassem consolidação de fratura, né? Efeito piezoelétrico em osso, essencialmente. E depois ele vem trabalhar, vem fazer o doutorado dele com o Marcel. E aí a gente começa a discutir a respeito dos problemas que a gente tem, de projetos de pesquisa que a gente tinha, né? Eu tentando estudar a interação de íons metálicos com uma M-proteína. Isso tem sua relevância em sistemas de oxidação, né? Problemas de radicais livres em bioquímica é uma coisa muito importante, né? E o João desenvolvendo técnicas de proteínas usando marcadores de spin, ou seja, moléculas que têm elétron e que se ligam na macromolécula biológica, pode te dar informação de cavidade, de movimentação dessa molécula, de dinâmica, uma série de coisas. E a gente sempre discutia a essência desse trabalho, né? E o quanto que a biofísica era bonita, e a questão principal, que é a questão de fazer biofísica e de fazer pesquisa em cima de pergunta e não de técnica. Porque a biofísica que nós fazíamos lá, e não era um problema, e não era nenhuma falha dos nossos orientadores, tá certo? Era um momento histórico, né? Porque a biofísica molecular, como a gente a conhece, ela se desenvolve a partir da década de 70, 80, tá certo? Não é algo que tem a vida inteira, não, tá certo? Então, física biológica aparece no mundo nessa época. Eu acho que a seção de física biológica da Associação Americana de Física, ela é da época ela é constituída em 1980, tá certo? Então havia sempre uma discussão do que era o físico fazer. O físico fazer biofísica molecular, né? E havia um chavão que a gente tinha no nosso meio, não só eu, o João, mas também o Bafa, Oswaldo Bafa, que está em Ribeirão Preto, tá certo? E que foi fundar boa parte do que a física biológica é em Ribeirão Preto. O Amando Ito, que infelizmente nós perdemos a questão de um mês atrás, né? Na USP em São Paulo, depois na USP em Ribeirão Preto. Havia uma pequena comunidade de físicos trabalhando com problemas biológicos. O pessoal do Rio de Janeiro, né? Da PUC do Rio de Janeiro, que era um pessoal que se encontrava nos congressos da Associação da Sociedade Brasileira de Física. E a gente comentava que a biofísica, de certa forma, era vista assim, o que é a biofísica? O que é o biofísico? Aí tinha a chacota, né? Bom, biofísica é aquele sujeito que fala de física com biólogo e fala de biologia com físico. Por quê? Porque aí ele não precisa se explicar, né? Ele vai falar para ouvidos loucos, ele vai falar de biologia para o físico. O físico não sabe nada de biologia, então fica o dito pelo não dito, né? E vice-versa, tá certo? Quando encontra o biólogo, fala de física, né? Aí o biólogo vai falar, pô, de que planeta esse sujeito é, né? E a gente vinha discutindo, não, que o grande problema da ciência é essa interdisciplinaridade. É como que é que nós podemos ser capazes de discutir um problema biológico
com todas as suas consequências do lado da biologia, e trazer as técnicas da física e a maneira de olhar o problema do físico. Ou seja, aquela era uma época que não só a biofísica estava desenvolvendo, inclusive na nossa cabeça, mas a própria noção de interdisciplinaridade em ciências. O sujeito não é só físico, ou só matemático, ou só engenheiro, ou só médico, ou só biólogo, mas tem determinados problemas que, por sua complexidade, ele tem que ser abordado por várias linhas de conhecimento. E como que você junta o físico, o químico, o médico, o biólogo, né, o estatístico, o matemático, para tratar um determinado problema que é geral? Como que você constrói essa interdisciplinaridade em ciência? Pensando nisso, havia a possibilidade de abrir uma vaga aqui no Departamento de Análise Numérica. Tinha 5 físicos e aí começa uma outra história. Eu tenho a pré-história que eu já contei, que foi o relacionamento entre eu e o João e toda a nossa discussão do que era biofísica. E como que a gente poderia continuar naquela área. Dentro desse período, eu também sou um sujeito de sorte, né? Porque eu tive a sorte de encontrar o João, de encontrar as possibilidades de vir trabalhar no IBIOS durante o meu mestrado. Durante o meu mestrado havia um professor que estava se transferindo daqui para Rio Claro. E abriu uma vaga no Departamento de Análise Numérica, que eu fui contratado. Quando eu assumi, em junho de 1982, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado um mês antes, tá certo? E aí só deixa eu falar da importância da iniciação científica, né? O meu mestrado eu fiz em 1 ano e 3 meses, tá certo? Com um problema novo. Foi rapidíssimo. Tratando um problema que era para ser um estudo, a interação, né, os modos de ligação de íons cloreto à mioglobina, que é uma proteína, e que a gente via sinais lindos de EPR, mas que a forma do sinal, tudo, me indicavam que ele não estava ligando, o cobre não estava se ligando à proteína, mas estava se ligando a alguma outra coisa. E aí um dia eu cheguei e resolvi, bom, eu vou fazer o mesmo experimento sem a mioglobina, tá certo? Com tudo que tinha lá. E aí me apareceram sempre sinais muito lindos, né? E aí eu descobri que era o que o pessoal atribuía a ligação do cobre com a macromolécula era com o tampão, que estabilizava o pH do meio. Bom, quando eu descobri isso, fui mostrar para as pessoas ficavam admiradas. Não pode ser. Tem gente que já tem coisa publicada falando que é assim. Não era. A gente provou, acabou publicando e tal. Terminei o mestrado, vim para cá. E quando eu venho para cá, já havia discussão agora entre eu, o João e o Zé, de que a gente queria ter um departamento de física aqui em Rio Preto, que não existia. Nós estávamos na análise numérica. E que nós queríamos ter pesquisa aqui. E que o mais lógico seria a gente não reproduzir o que São Carlos fazia, que já está anos-luz à frente, a física de estado sólido. Sabe? Nós nunca conseguiríamos. Mas a biofísica ela tinha vários atrativos. Primeiro, porque ela nos fascinava. Segundo, porque havia um departamento de biologia e zoologia muito forte aqui, sempre foi bastante forte, e a gente tinha a expectativa, vamos dizer assim, de que nós poderíamos trabalhar juntos. Eventualmente, até, pelo menos ter com quem discutir essas coisas. Aí a gente vem e a primeira coisa que nós fazemos, eu, João e Zé Laon, Zé Rogério, foi chegar a falar, bom, mas a gente não tem ninguém formado em biofísica no Brasil.
não tem massa crítica. E vai ter oportunidade de contratação para frente e a gente tem que buscar contratar gente dentro dessa área, se a gente vai querer construir alguma coisa nessa área. A solução que nós demos para isso, inicialmente, foi, olha, quando aparecerem as vagas, nós vamos procurar pessoas da física que estejam trabalhando com técnicas que sejam bastante promissoras na época para a biofísica, para a física biológica, e eventualmente convencê-lo a mudar a sua área de pesquisa, a se adaptar a projetos de pesquisa que vêm nessa área. Foi assim que a gente contratou depois o Johnny, por exemplo, que trabalhava com espalhamento de raio-x, fez o mestrado, doutorado dele em espalhamento de raio-x. Espalhamento de raio-x, você consegue ver formas moleculares, né? E era de grande interesse para você saber como as proteínas se estruturam, qual é a sua forma, se elas mudam de forma quando interagem com outras coisas e assim por diante. E olha, o Johnny pode vir aprender a trabalhar com esse tipo de material. O Jorge Chahine, ele trabalhava com um sistema com física estatística, sempre trabalhou com física estatística. Mas física estatística é fundamental para biofísica molecular, para a física biológica, tá certo? Que é o problema de muitos corpos, tá certo? Essencialmente é um problema de muitos corpos, corpos interagentes. Hoje, se você pegar dinâmica molecular, tá certo? Dinâmica molecular é uma tentativa de você estabelecer um campo de força que você vai pegar todas as interações dos átomos que constituem o teu sistema e fazê-lo se desenvolver ao longo do tempo, calculando todas aquelas interações. Tá certo? Só que tem um passo antes disso. É como que você conta aqueles estados, como você conta aquelas interações, como você tira as energias, como você tira os parâmetros relevantes de tudo aquilo, que é mecânica estatística. Tá certo? Então, também ele para mudar para a mecânica estatística. E foi assim que nós fizemos. Passou 82, 83, 84, por volta de 1985, eu não estou bem certo, havia a possibilidade de abertura do curso de engenharia de alimentos aqui. Isso era uma janela de oportunidade para nós, porque ia demandar a contratação de mais professores de física. E ele falou, olha, a gente pode juntar uma massa crítica para eventualmente ter um departamento de física e até antes uma pós-graduação em física biológica que era inédita no país. Certo? Pois bem, com isso nós fizemos, mas nós vamos ter que nos programar, nós vamos ter que contratar as pessoas para formá-las na área de física biológica, daquele jeito que eu estava dizendo, mas ter vaga para contratar essas pessoas, e nós precisamos de um comprometimento da universidade para nos ajudar. Foi daí que nós fizemos um plano de desenvolvimento de 5 anos. E colocamos esse plano de desenvolvimento de 5 anos debaixo do braço. Fomos o Zé, o João, eu, o Johnny e o Marcelo conversar com o reitor e apresentar o plano para ele. Falando para ele, olha, nós estamos querendo contratar as pessoas assim, assado. Nós queremos fazer um plano de começar a liberar os recém-doutores para fazer seu pós-doutorado na área de física biológica no exterior, que é onde você tem gente que está fazendo isso, para que a gente ganhe musculatura, e para dentro de 5 ou 6 anos, contratar essa massa crítica, esse número de docentes, propor um programa de física biológica. E foi o que aconteceu. Tá certo? Eu acabei meu doutorado, o João acabou o doutorado dele, o João foi para a Itália fazer um pós-doutorado na área de biofísica molecular. Eu logo depois saí, fui para os Estados Unidos, no National Institute of Health, onde que eu fiz o meu doutorado entre 90 e 92. Quando chega em 92, nós estamos com o projeto da pós-graduação pronto, submetemos a CAPES, tá certo? Chega na CAPES, ninguém sabia onde julgar aquilo.
se era na física, se era na bioquímica, se era na biologia. Fizemos toda uma discussão com o pessoal da CAPES e que acabou acontecendo de você juntar o comitê de bioquímica e o comitê de física juntos e aprovaram por um grupo absolutamente novo, uma área nova, mestrado e doutorado direto, 1992, tá certo? Do qual eu fui o primeiro coordenador, tá certo? Nessa época já nós tínhamos aumentado, o Arne já tinha vindo, o Ramon já tinha vindo, o Marinoni já tinha sido contratado e o Eloy tinha sido contratado. E logo depois veio o professor Augustinho sendo contratado. Com isso a gente fecha até o começo da nosso programa de pós-graduação. Interessante que o nosso programa de pós-graduação, incentivado por um evento que teve da biologia um tempo antes da pós-graduação, onde que eles chamaram alguém da FAPESP para vir falar. Nós tivemos a ideia de falar, olha, vamos fazer a inauguração da biofísica molecular aqui. Moleques como vocês, nós trabalhamos, teve o programa aprovado. Quando nós fomos abrir a pós-graduação, nós resolvemos fazer um evento. Convidamos e estavam aqui o reitor da universidade, e o presidente da CAPES, o diretor científico da FAPESP e o diretor científico do CNPq. Nós tivemos todo mundo, ninguém acreditou nisso. Fizemos um baita de um evento, tá certo? De inauguração da nossa pós-graduação. Sabe que começamos com 2 alunos, no auditório 1 lotado. Eu não vi a cerimônia, porque eu passei o tempo todo dando entrevista para rádio e televisão da cidade. E o João, eu era para estar na mesa coordenando a discussão, o João ficou na discussão. Eu nunca vi o que aconteceu lá dentro, mas foi um momento marcante, eu acho, esse começo do departamento, né? Ainda assim, era muito difícil a gente conseguir equipamentos e como que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar em tentar resgatar equipamentos científicos que estavam dentro da Unesp. E teve alguns anos antes, havia tido um convênio de troca de grãos com equipamento científico com as Alemanhas Orientais, tá certo? E pelo governo do Estado de São Paulo, e veio vários equipamentos que foram dados para a universidade. E às vezes ficavam em algum canto sem uso, porque eles eram colocados. Aí nós descobrimos um aparelho de raio-x, né, para pesquisa, um espectrofotômetro alemão, um espectrofotômetro e um infravermelho, que conseguimos trazer para cá e começar a montar nossos... e uma centrífuga, também da Alemanha Oriental, e foi assim que nós começamos a montar os laboratórios para fazer nossas pesquisas. Ainda em 88, tinha o Caliri também, e eu gostaria de resgatar essa história, que em 88, 89, pouco antes de eu ir para os Estados Unidos, a pós-graduação em 92, né? Recurso computacional, eu ia falar. Houve um grande movimento para que a gente conseguisse comprar um computador para o IBILSE. E teve uma participação muito forte nossa do departamento nessa história, junto com outras pessoas do Departamento de Análise Numérica. Nós somos o primeiro local a ter bitnet, não só na região de Rio Preto, mas em toda a região. E o Caliri teve muito envolvido com essa compra, o Zelão, provavelmente o Zelão vai contar um pouco disso, e isso fez parte de montar essa infraestrutura mínima, que era mínima, para tocar o programa de pós-graduação. Logo que eu começo minha iniciação científica, o mestrado, sempre o foco era para estar trabalhando com problemas de física aplicada à biologia. De física aplicada à biologia se trata de você aplicar as metodologias, os métodos da física ao problema
biológico. Então nós tínhamos dois problemas, tá certo? Primeiro escolher o problema. Qual que é o problema que você gostaria de tratar? E o problema que eu haviam dois problemas que sempre me fascinaram muito. O primeiro deles eu já contei, quando lá no colegial, o professor de química falou, o elétron pula daqui para cá dentro da célula, sabe? E fica aquele negócio do moleque, como que você vê o elétron pulando de um canto para o outro? Que me leva ao problema que eu venho descobrir depois, que é o problema de transporte de elétrons por macromoléculas biológicas. Transporte de elétron de uma maneira geral, tá certo? A vida não funciona, a vida não seria a vida se você não tivesse um sistema extremamente eficiente de transporte, de captação de energia e transformação dessa energia. Então, captação de energia, vamos falar para fonte primária, luz do Sol, para você, através da fotossíntese, fazer sistemas complexos e tornar a vida possível. Então, tudo isso está relacionado com o transporte de elétron. Como que o transporte de elétron se dá através de uma macromolécula? Como ela sai de uma macromolécula e é transferido para uma outra molécula, daí para outra molécula, para um determinado fim. Então, esse era um dos focos que me atraía muito, transporte de elétron em sistemas biológicos. E o segundo foco era relativo ao meio biológico. Vocês já ouviram dizer de astrobiologia, não viram? Quando vocês perguntam, bom, o que o astrobiólogo faz? Eu pergunto, o que o astrobiólogo está fazendo hoje? Ele está olhando para outros planetas procurando o quê? Vida. Como que ele procura vida? Ele procura um bichinho andando? Não. Como que ele procura vida hoje em outros planetas? Pense um pouco. Ele procura água. Não procura água? Todo mundo procura água. Por quê? Não há vida biológica sem água. As propriedades que a água tem, as propriedades físicas e as propriedades químicas, físicas aí são propriedades elétricas, são suas propriedades de interação, tem os dipolos elétricos, as propriedades da água físicas e as propriedades químicas da água e termodinâmicas da água, que tudo isso é físico, dela estar no estado líquido, exatamente naquele intervalo de temperatura onde a vida se desenvolve, dela ser o meio universal para o desenvolvimento do que a gente conhece por vida, tá certo? De ser o elemento fundamental de compartimentalização de tudo. Por exemplo, a vida é feita de compartimentos. Uma célula, tá certo? É uma célula biológica, é uma célula de reação, concorda comigo? Tá certo? Tem mais de 3.000 reações acontecendo dentro de uma, sei lá, são milhares de reações que acontecem dentro de uma célula. E ela está isolada do meio, parcialmente isolada. Ela se comunica com o meio, ela faz troca com o meio. Ela capta coisas do meio, joga coisas para o meio. Sintetiza produtos, busca um substrato. Então, por que a água ela interage de maneira tão sui generis com as macromoléculas biológicas? Era outra coisa que me interessava. Pois bem, entre uma e outra coisa, a hemoglobina servia de modelo. Servia de modelo para transporte de elétron nas reações de oxirredução e servia de modelo como modelo estrutural e modelo funcional para dependência do funcionamento da proteína em água, né? Em água. Foi aonde que eu comecei a estudar. Então, a pergunta primeira que a gente tinha feito no doutorado foi o seguinte: qual que é a participação da água na estrutura da macromolécula biológica? Já sabia, vários outros estudos, se você liofilizar, ou seja, desidratar completamente uma proteína, ela enrijece, ela não tem mais dinâmica molecular. Quando você reidrata, ela passa a ter dinâmica. E uma proteína, ela funciona por essa dinâmica, porque ela respira. Então havia toda uma discussão nessa época de movimentos que são importantes dentro da macromolécula para ela poder funcionar. Havia no começo daquela época, o pessoal começava a fazer dinâmica molecular e começaram a ver com dinâmica molecular que se você pegasse a estrutura de uma proteína dada por raio-x, ela não funcionaria. É um experimento do Karpus, um artigo que ficou muito famoso, onde que ele mostra que
Para o oxigênio entrar numa molécula de mioglobina, ela tem que ter mobilidade, ela tem que vibrar. Se ela ficar rígida, como você vê na estrutura de raio-x, o oxigênio vai demorar milênios para poder entrar no centro de ligação. Enquanto quando ela tem mobilidade, ela entra em milissegundos. E aí, qual que é o papel da água nesse tipo de coisa? Foi onde que eu comecei a ter hemoglobina como modelo, primeiro variando o conteúdo de água e olhando como que a estrutura dela se modifica. A gente publiquei alguns trabalhos, mas todo o doutorado eu fiz esse estudo da interação, da termodinâmica, de interação e física de interação de moléculas de água com filmes de hemoglobina, olhando para a função da hemoglobina e da mioglobina e as proteínas de uma maneira geral, no estado sólido. Foi onde que eu fiz o doutorado. Mas eu estava curioso com outra coisa. Uma coisa é você estudar uma molécula biológica no estado sólido, mas ela não funciona no estado sólido, né? Ela funciona em água. Como que a água pode participar das reações que acontecem naquela macromolécula? Já na época, Peruto já havia desvendado a estrutura da hemoglobina, mostrado que você tem duas formas da estrutura da hemoglobina. Uma forma quando ela está desoxigenada, outra forma quando ela está oxigenada. E isso certamente deve mudar a sua camada de hidratação. Então a pergunta é, quando muda essa camada de hidratação, colabora energeticamente com o funcionamento da proteína ou é irrelevante? A água é irrelevante? É só um meio inerte onde que as proteínas andam? Ou ela participa diretamente da reação química, aportando e trocando energia? Porque a física trabalha com isso, trabalha com as contribuições energéticas que você pode trocar entre os meios. Tanto na forma de energia interna, entalpia, quanto na forma de distribuição de energia para o meio, entropia. E tudo isso está relacionado a interações entre superfícies. Então, foi onde que eu construo minha carreira. Durante esse debate, todo esse questionamento, eu acabo indo fazer meu pós-doutorado na NIH junto com o Adrian Parseja, que foi primeiro a descrever forças de hidratação. Então, se você tem duas membranas, por exemplo, separadas por meio, e você começa a hidratá-la, ela começa a se distanciar. E dependendo da quantidade da composição de água no teu meio ambiente que você estabelece uma distância. Então tem duas coisas. Quando a água entra nas duas membranas, ela entra aqui, ela cria espaço. Você tem água, tudo aqui. Aí a água entra aqui, ela altera a força entre essas duas superfícies. Então ela funciona como uma mola. E se você aumenta a disponibilidade de água, isso aqui faz assim, e faz assim, aumentar a disponibilidade ou não de determinada coisa, é variar o seu potencial químico, a sua energia, ou a energia para você tirar uma molécula aqui de água pura e trazer aqui para dentro. Então, você pega essas duas superfícies de membrana biológica, a estruturação elas interagem mediadas por água. Vamos aplicar isso, pegar a hemoglobina como modelo que muda de conformação e vamos começar a estudar isso. Foi quando eu vou para os Estados Unidos, começo a entender um pouco mais o que o Adrian e o Don chamavam de forças de hidratação, tá certo? E começo a fazer meus experimentos. Só que eu já tinha feito experimentos equivalentes ali. Eles faziam a previsão de que a variação de um parâmetro de atividade de água deveria deslocar o equilíbrio e a ligação de oxigênio numa direção. Só que eu já sabia que ele deslocava na direção oposta a que eles previam. Por quê? Porque eles imaginavam que esse era um fenômeno de volume, controlado pelo... A hemoglobina está aqui, numa forma ela é fechadinha assim, na outra forma ela tem um buraco. Então ele falou, olha, se eu aumentar a pressão osmótica, eu fecho esse buraco. Não. Se aumenta a pressão osmótica, significa diminuir a atividade de água. Você não fecha esse buraco, você abre ele. Você favorece
ligação de água em superfície. E a superfície exposta pela macromolécula, quando ela está no estado óxido, é maior do que no estado desóxido. Bom, fazendo esse experimento, estava com os resultados, né? Lembra do modelo? Eles falaram que o modelo, não, está errado, vamos trocar de caminho porque a gente não consegue explicar por pressão osmótica. Mas a coisa funcionava tão bem que eu não me convenci daquilo. E eu fui pensando, mas que diabo que está acontecendo aqui? Qual que é o modelo que poderia explicar isso? Me lembro até hoje que esse foi um problema que eu fiquei com ele na cabeça por uns 2 meses e pouco, pensando num modelo que pudesse explicar aqueles dados. O Adrian, o Dom, meus companheiros já tinham descartado, não deu certo. Até que um dia surgiu uma luz. Quando o oxigênio se liga à hemoglobina, tem pontes salinas que se desfazem e essas cargas, elas são expostas à água. E aí a água tem que ligar a essa superfície. Então, se eu tenho baixa atividade de água, fica mais difícil ligar a água nessa nova superfície. A proteína está aqui numa forma e está aqui na outra forma, tá certo? Só que quando ela faz isso daqui não pode ficar vácuo, pode? Está na água, vai molhar. Molhar significa você ter troca energética. Você tem energia que aporta, tanto energia interna, tá certo, quanto a entropia. E aí eu chego à conclusão de que não, o efeito que está acontecendo é que você tem mudança na superfície exposta à proteína, a água se liga à superfície. Então o modelo deve ser um modelo simples, onde o que nós temos é como uma reação química, né? A mais B para dar AB. Você pode deslocar esse equilíbrio variando a concentração de B, por exemplo. Tá certo? Aumenta a concentração de B, você desloca o equilíbrio para a esquerda. Clapeyron. Clapeyron está explicado. Falou, explica, está tudo em cima, né? Aí a pergunta que eu me fiz, esse é o meu modelo. O meu modelo faz isso. Bom, como que eu posso quantitar o número de moléculas de água que se liga? Posso. Eu pego um modelo de equações de conexão química, como que a gente chama em termodinâmica, que você pode desenvolver a partir de Gibbs-Duhem. São modelos bastante bem desenvolvidos para descrição de desligação de efetores biológicos em macromolécula biológica, as equações de Weimann. Eu aplico aquele modelo ali, bingo, tiro 72 águas se ligam à hemoglobina quando o oxigênio se liga a ela. Ou seja, para que você possa estabilizar a forma oxigenada, que é uma forma maior, você tem que ligar a água ali. Quando ela desoxigena, ela libera aquela água. Então agora a água, ela já deixa de ser um elemento onde as macromoléculas biológicas inertes, né, elas andam por ali. Não, elas participam energeticamente também das reações químicas. Foi o que nós provamos. Foi um artigo que realmente teve um impacto tremendo, tá certo? O que eu acabei desenvolvendo, né, com uma grande colaboração do Adrian e do Dom, foi um modelo, na verdade uma metodologia, que nos permite determinar o número, a estequiometria de ligação de água em macromolécula biológica durante uma reação. O que eu estou falando, chamando de estequiometria? Saber qual que é o número de sítios de ligação de moléculas de água que tem numa macromolécula quando ela muda a sua conformação para desempenhar a sua função. Isso é muito comum. Qual que é o papel alostérico da água? E isso nos abriu caminho para estudar um monte de coisa. Qual que é a contribuição energética da ligação de água à macromolécula biológica para o problema do enovelamento proteico, por exemplo? Não existe ainda alguma coisa extremamente bem estabelecida. Qual que é a contribuição energética para a ligação de água a proteínas e como que isso contribui para a energia livre de uma reação bioquímica? Não está bem estabelecido. E essa metodologia, que veio a ser chamada de metodologia de estresse osmótico depois, tá certo, da publicação desse artigo em Science, se estabeleceu no mundo, né? Ele foi publicado em Science, ele foi comentado, os editores de Science encomendaram um artigo
para comentar aquele artigo que nós publicamos em Science. Saiu 1 ou 2 meses depois em Science News. Eu tenho até aqui a revista, uma outra matéria em Science News, cujo título é "A água aumenta o desejo da hemoglobina por oxigênio". É o título de Science News, né? Depois disso, teve ainda ali, publicamos um outro artigo em PNAS, com comentários também fantásticos, né? Eu recebi carta do Prêmio Nobel, né? O Stanford, o Charles Stanford, não sei se vocês conhecem, um dos grandes livros de físico-química de proteínas do Charles Stanford, escreve uma carta para nós comentando o trabalho, né? E a partir daí se desenvolve então um método que te possibilita estudar experimentalmente e obter valores experimentais da termodinâmica de ligação de água à superfície proteica. Tem muito que se fazer nessa área, por exemplo, saber com que força, qual que é a expressão para eu ligar uma molécula de água num grupo proteico, por exemplo. A gente não sabe. Como que a gente desenvolve os campos de força? Aí são campos de força, não fala mais de interação direta, né, entre dois corpos. Por quê? Porque entra a mecânica estatística. Então, toda a minha vida científica, ela vai nessa direção, desenvolvendo modelos, a partir desses modelos, tirando parâmetros de interação água-macromolécula, de um lado, que pode ser eventualmente usado no desenvolvimento de programas computacionais teóricos, para você fazer cálculo, como pode ser indicadores de mudanças de conformação, indicadores de sítios de ligação de outros eventos, e ele pode detectar, por exemplo, mudanças conformacionais que são desempenhadas por um outro ligante. Um exemplo magnífico disso é a ligação de íon cloreto. O íon cloreto se liga à hemoglobina e altera a sua afinidade por oxigênio. Só que não se sabe, ou não se sabia, e ainda está indo, se há um sítio de ligação específico ou se é simplesmente interação eletrostática, tipo que o Sidney faz, ou é ligação direta. Usando a água como indicador, a gente consegue ver claramente que a ligação de íons cloreto, desoxihemoglobina, muda a sua conformação. Numa extensão de área de 25 moléculas de ar, determina a estrutura da hemoglobina e calcula qual que é a área, computacionalmente, né, eu tenho estrutura, e calcula a área, superfície da proteína, que é acessível ao solvente. Simplesmente você tem a tua estrutura, vai lá e roda a bolinha e vê qual que é a área total exposta ao solvente. Você atribui que uma molécula de água liga em 9 angstrom quadrado, você tem um número total de moléculas de água que se liga nessa conformação e nessa conformação. A diferença é quanto que deve se ligar nessa mudança. E de fato a gente demonstra isso. Isso ficou estabelecido, isso dá origem à descoberta de sítio de ligação, um efetor à proteína que não se sabia, de cloreto, por exemplo, abre novas possibilidades de mecanismo de regulação alostérica, tanto em proteínas por íons como em proteínas de membrana, que é uma coisa que hoje eu só tenho isso a nível de hipótese, que você pode fazer através de todos esses estudos. E foi o que a gente viu, aplicando a metodologia, estudando contribuição de água, tanto em regulação alostérica, quanto mecanismos de interação de droga com DNA, contribuição de hidratação para estrutura supramolecular de DNA, contribuição de água para enovelamento proteico. Então, ele nos permite, são métodos, né, que podem contribuir para o estudo experimental em solução da contribuição da água para a reatividade biológica, demonstrando que a água não está ali só como um meio onde as macromoléculas nadam. Ele é também um meio ativo do ponto de vista energético. Com isso, orientei tese de dissertações de mestrado, doutorado, descrevi boa parte disso na tese de livre docência, no memorial do concurso de professor titular, tá tudo aí. E, em virtude disso, recebi alguns outros reconhecimentos também, né? Com o prêmio CPFL de Destaque Científico, apesar que foi indicado pela FAPESP, depois
tive meu nome relacionado em 500 personalidades do ano, revista Isto É, outro ano, e vi esse departamento ser construído com o esforço de todo mundo, né? Aquele sonho que nós tivemos, inicialmente eu, João, Zé, nós vimos isso ser construído e ver o departamento hoje com toda uma infraestrutura que era absolutamente inimaginável quando nós entramos aqui. Eu costumo dizer que quando nós entramos aqui, nosso primeiro laboratório foi um banheiro. Havia um banheiro no prédio principal que não tinha uso. Aí eu e o João fomos conversar com o professor Aziz Abissaber. Professor, nós estamos precisando de um laboratório. Tem um banheiro lá no prédio que ninguém usa. Será que o senhor não daria autorização? Mandaria fazer um laboratório lá? Aí ele perguntou para nós, o João pode confirmar isso, ele perguntou, vocês têm certeza de que não fará falta o banheiro? Não, professor, tranquilo, tem outros banheiros, a gente pode caminhar, ir no banheiro e tal. E aí conseguimos fazer a reforma daquele banheiro, montar o nosso primeiro laboratório. Nesse laboratório eu costumava dizer que era mais ou menos assim. Quando a gente precisava dissolver sal em água, quando a gente tinha a água, faltava o sal. Quando a gente tinha sal e água, faltava o copo. Sempre faltava alguma coisa e sempre nós corremos atrás. Essa é outra pergunta difícil, né? O que é ser um físico? Eu posso responder para mim, é uma coisa que me alegra, que me faz ver a beleza do mundo. A física, de uma maneira geral, o que é a física? A física é a ciência que busca olhar para o mundo e buscar uma descrição precisa das interações que acontecem, como que as coisas acontecem, quais são as forças que dirigem a natureza, desde da escala mais ínfima do interior de um átomo, passando do núcleo, passando pelo átomo, pelas moléculas, pelos sistemas macromoleculares, supramoleculares, mesomoleculares, passando pelas estruturas macroscópicas que a gente vê no mundo, passando pelos organismos complexos, indo para a organização do universo até o buraco negro. São forças da natureza que estão aí. Entender um pouco disso, ter a ousadia de pensar e querer entender e racionalizar um pouco disso, é a missão da física, é a construção da física. Então é essa curiosidade de buscar, descrever a natureza como ela é, sem deturpá-la, é como fazer arte. O que é ser um físico? Ser um físico é ter a possibilidade de ver essa arte, ver a beleza das leis da física, ver a beleza da matemática, e a linguagem através da qual nós expressamos essas leis, e ver a beleza da criatividade humana, ao fazer duas coisas que são fundamentais em ciência. A primeira delas, eu considero uma das coisas mais importantes em ciência, é a pergunta. Saber fazer a pergunta. Se eu sou capaz, se o homem é capaz de formular a pergunta fundamental, se ele não responder, ele vai incentivar outras pessoas a responderem. E isso aconteceu e acontece com tudo. Onde que está a informação da vida? Era uma pergunta do século XIX. Uma pergunta do século XIX é a existência do éter. O universo é coberto por éter? Foi uma pergunta. Fazer perguntas a respeito disso. O que é a luz? É uma pergunta fundamental. Cada uma dessas perguntas, e existem milhares de perguntas, são perguntas essenciais, que alguém fez, que mesmo que não tenha sido capaz de chegar à resposta, incentivou outros a chegar. A física que propicia isso. Então ela tem essa beleza. E ela tem a sua elegância, tanto teórica quanto experimental. Você olha um experimento físico bem elaborado, é uma obra de arte. Você pega uma teoria física, é uma obra de arte. Isso não faz o físico especial, ele faz mais um dentre todos os artistas que nós temos no universo. O recado que eu mando para quem quer fazer física é o recado que eu mando para quem quer fazer arte, quer fazer teatro, quer ser escritor, quer ser pintor, quer ser matemático, quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser um cantor, um compositor, quer ser qualquer coisa. Busque o seu caminho. A física é um desses caminhos. A física
É um caminho que vai exigir dedicação, como tudo na vida exige dedicação, tá certo? Para você ser um profissional satisfeito, você vai ter que se dedicar e você vai ter que ser feliz naquilo que você faz. Então, abracem a física, sejam felizes. Vocês podem ser. Vai ser difícil, como em qualquer oportunidade. E crie as suas oportunidades. Você vai estar no curso de graduação. Como diz o filósofo, o caminho se faz ao caminhar. E a física te abre inúmeros caminhos para caminhar. Eu sou Márcio Colombo e essa é só parte da minha história. Que é o seguinte, eu falei que nós trabalhávamos com hidratação, né? E queríamos saber como que a molécula se comporta quando ela não tem água. Uma maneira ótima de fazê-lo é retirar a água dela com liofilização, que é uma maneira branda de você fazê-lo. Então você pega a solução, congela rapidamente abaixo de um ponto eutético, coloca sob vácuo, eleva a temperatura ambiente. A baixa pressão, a baixa pressão e alta temperatura se chama temperatura ambiente, o gelo ele não se dissolve, ele sublima, ele passa de estado sólido para o estado gasoso, sem liquefazer. Então isso nos permite você ter secar a proteína sem danificá-la. E aí vamos fazer um liofilizador. Nós tinha no laboratório que estava lá uma bomba de vácuo, alto vácuo. Pô, olha que beleza, uma bomba de vácuo aqui. E o pessoal tinha, para estudar coisa de eletreto, tá? Não tinha no laboratório, umas câmaras também isoladas, que você podia fazer vácuo dentro. Rapaz, tá faltando pouca coisa, basta a gente colocar uma serpentina dentro desse negócio, para poder congelar a nossa amostra, e aí a gente faz o liofilizador. Eu corri atrás de como fazer o liofilizador, o João excitado, o sogro do João, ele era técnico em refrigeração. Desenhamos, pegamos as coisas que tinha e tal, ele fez a parte do refrigerador do campo, construímos um liofilizador ali. Esse liofilizador teve coisas interessantes, ele contribuiu para a tese de doutorado do João. Na parte da tese de doutorado do João, ele chegou, ele fez a pergunta, a seguinte coisa, olha, ele tinha cristais de mioglobina. Cristal de mioglobina, todo cristal de proteína é hidratado, tá? Então, ele colocar um marcador, uma molécula pequena, um marcador de spin, lá dentro, que fica numa cavidade que roda. Quando você tira o espectro, você consegue ter velocidade, você consegue ter simetria daquele movimento, determinar tamanho de cavidade, todas essas coisas. E quando liofilizava, ele mudava. E o João liofilizou esse negócio ali, a gente liofilizou outras coisas, mas o mais interessante é o seguinte, o Dino Visotto, professor aposentado da zoologia, ele chegou e falou, rapaz, em algum lugar eu vi que o pessoal liofilizava animal para preservar, porque o pessoal... Ele falou, não tem problema, professor, manda cá para nós. Ele pegou um sapo, levou para nós liofilizamos o sapo, e aí começamos a correr atrás, como que nós vamos liofilizar o sapo? Primeiro que está certo, e fazer com que ele não estrague, né? Ele não pode absorver água. Aí pegamos, tem o Scott Gard. Sabe o Scott Gard, de passar em pano para impermeabilizar? Liofilizamos o sapo, passamos Scott Gard. Eu sei que esse sapo ficou um monte de tempo em cima da mesa do Visotto. O sapo liofilizado. Não deu nenhum artigo, mas dá uma boa piada. Foi um dos primeiros equipamentos científicos que nós fizemos aqui. Tá certo? Aprendemos um monte.